Está aberta a sessão. Secretário, relata da sessão anterior. Ato da sexta sessão extraordinária, realizada em 23 de março de 2006, presidente do senhor ministro Nelson Jobim, ausente de cadamente, senhora ministra Ellen Grace, vice-procurador-geral da República, doutor Roberto Monteiro Gurgel Santos. Abreviado, seguinte processo: ação direta de constitucionalidade, agravos regimentais, ações rescisórias, extradições, inquérito e recursos extraordinários. Senhores ministros, a primeira é essa aqui, 1625. Ação direta de inconstitucionalidade, 1625, relator ministro Maurício Correia, requerentes Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura e CONTAG e outros, e requerido presidente da República. O tribunal preliminarmente não conheceu a legitimidade da Central Única de Trabalhadores, venceu os ministros Marco Aurélio, Sepúlveda Pertence, César Perluzzi e Carlos Brito. Em seguida, após o voto dos ministros relator e Carlos Brito, que julgavam procedente em parte a ação para emprestando o Decreto Federal 2100, de 20 de dezembro de 1996, interpretação conforme ao artigo 49, inciso 1º da Constituição Federal, determinar que a denúncia da Convenção 158 da OIT condiciona-se ao referendo do Congresso Nacional, a partir do que produz sua eficácia plena. Pediu vistas os autos o ministro Nelson Jobim. Senhores ministros, eu examinei o assunto, distribuí os votos antecipadamente, o voto antecipadamente. Estou divergindo do relator, tendo em vista a natureza da própria convenção, que era meramente uma convenção em que o país teria assumido o compromisso de produzir legislações infraconstitucionais, legislações essas que acabaram caminhando na linha da Constituição de 88, e também examino um problema sério, que é a primeira vez que o tribunal começa a examinar, que diz respeito ao problema dos tratados internacionais, ou seja, da denúncia dos tratados internacionais. Na parte relativa à denúncia, eu também diverjo. Entendo que, no sistema constitucional brasileiro, a denúncia é feita unilateralmente pelo presidente da República, que é o órgão que representa ou presenta o país na ação. Ministro, após o voto dos ministros relator, Maurício Correia, e Carlos Brito, que julgavam procedente em parte a ação para emprestando o Decreto Federal 2100, de 20 de dezembro de 1996, interpretação conforme a Constituição, ao artigo 49, inciso 1º da Constituição Federal, determinar que a denúncia da Convenção 158 da OIT condiciona-se ao referendo do Congresso Nacional, a partir do que produz sua eficácia, e do voto do ministro Nelson Jobim, que julgava improcedente a ação, pediu vista o ministro Joaquim Barbosa. Medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 1924. Relator, ministro Nery da Silveira, requerente, Confederação Nacional da Indústria e requerido, presidente da República. Depois do voto do ministro Nery da Silveira, que indeferia o pedido, e dos votos dos ministros Maurício Correia e Sepúlveda Pertence, que o deferiu em parte para suspender apenas o artigo 9º da medida provisória 1715, e pelo voto do ministro Marco Aurélio, que acolhia integralmente o pedido de medida cautelar, o julgamento foi suspenso em vista do ministro Nelson Jobim. Aqui também, lembrem-se, diz respeito à criação, por medida provisória, do SESCOP, que é aquele organismo do Sistema S vinculado às cooperativas. A discussão que se estabeleceu neste caso foi que este SESCOP retirou as contribuições sociais do Sistema S da CNI, criando-se um mecanismo próprio para as cooperativas. Até então, as cooperativas contribuíam para a indústria, para a Confederação Nacional da Indústria. O ministro relator, o ministro Nery da Silveira, indeferia o pedido integralmente da medida cautelar. Os ministros Maurício Correia e Sepúlveda Pertence deferiam em parte, somente em relação ao artigo 9º da medida provisória, e o ministro Marco Aurélio acolhia integralmente o pedido, sustentando o ministro Marco Aurélio de que não se poderia criar, por mera medida provisória, uma nova entidade do Sistema S, e aquelas entidades do Sistema S respeitada aquelas existentes à época da promulgação da Constituição. O meu voto vista é no sentido de acompanhar o ministro Nery da Silveira e indeferir integralmente o pedido. Ministro Eros Grau. Vossa Excelência vai pedir vista. Vossa Excelência Eu deu... pedi vista. Pois não.
Após o voto do ministro Nelson Jobim, que acompanhava o relator, pediu vista o ministro Eros Grau. Como é que é o prefeito? Aeros Grau? Eu pedi vista, Vossa Excelência, porque eu estava convencido Agora que é, era caso do ministro Não, esse aqui não. Maurício Correia. Essa aqui não. Me dá a 494. Essa ação direta é a ação direta de inconstitucionalidade 494, relator Marco Aurélio, requerente Procurador-Geral da República e requerente Governador do Estado do Mato Grosso e Assembleia Legislativa. Ela tratava do caso da lei complementar número 7 de 1990 do Estado do Mato Grosso, que organiza a Defensoria Pública. Depois do voto do ministro Marco Aurélio, julgando improcedente a ação indireta quanto ao artigo 5º da lei complementar número 7 do Estado do Mato Grosso do Sul, o julgamento foi suspenso em pedido de vista do ministro Nelson Jobim. Eu estou acompanhando o relator, integralmente o relator, com deferimento em parte da ação, e, no mais, eu não conheço da ação. Ministro... Eu peço vista, senhor presidente. Após o voto do ministro Nelson Jobim, que acompanhava o relator, pediu vista o ministro Gilmar Mendes. 421, espera um pouquinho só. Onde é que foi isso? 494, não é isso que nós dizemos agora, não foi? Hã? Tá bom. Ministro 423. Ministro Maurício Correia, ação direta de inconstitucionalidade 423, relator Maurício Correia, requerido governador do Estado do Espírito Santo e requerido Assembleia Legislativa, após o voto do ministro Maurício Correia, que julgar prejudicada a ação direta relativamente aos artigos 33 e 34 das disposições constitucionais transitórias da Constituição do Espírito Santo e procedente a ação com relação ao artigo 32 do mesmo ato, foi pedido em vista do ministro Nelson Jobim. Eu acompanho o relator e julgo parcialmente procedente a ação direta para declarar inconstitucional o artigo 32 da DCT da Constituição do Estado do Espírito Santo e considero prejudicado, tal qual fez o relator, o pedido contra os artigos 33 e 34. Após o voto do ministro Nelson Jobim, que acompanhava o relator, pediu vista o ministro Gilmar Mendes. Mendes, 423. Recurso extraordinário 171, 171.241, relator Ilmar Galvão, requerente Estado de Santa Catarina e requerido Maria de Lourdes Abraão de Matos e outros. Aqui, essa questão é a questão sobre a constitucionalidade da vinculação da remuneração de secretário de Estado ao subsídio do deputado estadual para efeitos de pensão previdenciária e pensão especial de pensionistas do Estado de Santa Catarina. Após o voto do ministro Ilmar Galvão, conhecendo o recurso extraordinário, dando-lhe provimento em parte, o julgamento foi adiado por pedido de vista por mim formulário. Eu divirjo do relator e reconheço e dou provimento ao recurso extraordinário para estabelecer que a remuneração do secretário de Estado para fins da fixação do teto de 80% das pensões especiais é aquela aprovada periodicamente pela Assembleia Legislativa e não resultado de vinculação automática. Após o voto do ministro Nelson Jobim, que conhecia do recurso e lhe dava provimento, pediu vista o ministro Gilmar Mendes. Aqui eu estou chamando em conjunto, ministro Marco Aurélio, estou chamando em conjunto os recursos extraordinários 217.066, 211.304, que são da relatoria de Vossa Excelência, como também o 212.609 e o 215.016, da relatoria do ministro Carlos Veloso, dos quais eu pedi vista, todos eles tratam da mesma matéria e dizem respeito à questão relativa à vigência
da Lei 7.730, de 89, em relação ao problema do Plano Real. Eu, no caso concreto, Vossa Excelência rejeitou a preliminar de prejuízo do extraordinário e, após o voto do ministro Marco Aurélio, conhecendo e provendo do recurso, eu havia pedido isso. Ministro Marco Aurélio, eu divirjo de Vossa Excelência, eu não conheço o recurso no sentido da antiga, vocês negam o provimento ao recurso, dos todos eles. Está divergindo, portanto. Estou divergindo, Vossa Excelência. Presidente, indico o adiamento para reflexão sobre a matéria. Então, neste caso, ministro Marco Aurélio, o senhor indica adiamento do 217, 211, 304. Sim, peço vista, e pede vista 212, 609, 215, 016, relatados pelo ministro Carlos Veloso. Perfeito. Agradeço a Vossa Excelência. ADIM 1923. Medida cautelar em ação direta inconstitucional 1923, relator Mauro Galvão, requerente Partido dos Trabalhadores, requerente Partido dos Trabalhadores, Partido Democrata Trabalhista e requeridos Presidente da República e Congresso Nacional. Aqui diz respeito, esta ADIM é uma ação direta movida pelo PT e pelo PDT em face da Lei 9.637, que é exatamente a lei que criou as organizações sociais, dentro daquele Programa Nacional de Publicização. Extingue uma série de entidades e criaram as organizações sociais. Após o voto do ministro Vilmar Galvão, relator, indeferindo o pedido de liminar, o julgamento foi suspenso em face do meu pedido de vista. Eu também estou acompanhando o relator e indeferindo a liminar relativas às organizações sociais. Senhor presidente, Vossa Excelência pede vista. eu vou pedir vista, eu quero esclarecer a Vossa Excelência que eu cometi um pequeno erro. Eu tinha examinado o espelho e eu confundi a 1924. Eu não poderia ter pedido vista, porque o ministro Maurício Correia já votou. De modo que eu queria reiterar que eu estou pedindo vista nesse caso. Sim. E não na... Daí a minha confusão. E o ministro Joaquim Os números Barbosa são pede vista, sequenciais. então, no 1924. Ok. Relator, ministro Vilmar Galvão, ação direta em constitucionalidade 255, requerente procurador-geral, requerido à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Isso aqui diz respeito aos chamados extintos aldeamentos indígenas. Esta ação direta, o ministro Vilmar Galvão julgava procedente a ação julgava parcialmente procedente a ação para dar interpretação conforme a Constituição. E eu também julgo parcialmente procedente a ação para, assentando a interpretação conforme, destacar que o referido dispositivo se refere exclusivamente a aldeamentos indígenas extintos antes da edição da Constituição Federal de 1891. Ministro Eros Grau. Eu vou pedir vista. Após o voto do Nelson Jobim, pediu vista o ministro Eros Grau. Que coisa. Consegui botar tudo. Ação direta 1682, Paraná. Relator Maurício Correia. Requerente governador do Estado do Paraná e requerido governador do Estado do Paraná e Assembleia Legislativa. Isso diz respeito ao pedido de inconstitucionalidade da Lei Estadual 9.346, de 1990. A referida norma faculta a matrícula escolar antecipada em classe de primeira série regular do primeiro grau de crianças que vierem a completar 6 anos de idade até o final do ano letivo da matrícula. Após o voto do ministro Maurício Correia, julgando improcedente a ação direta, eu pedi vista. E, no caso específico, estou acompanhando o relator Maurício Correia, que julgava improcedente a ação direta. Ministro Joaquim Barbosa. Após o voto do ministro Nelson Jobim, que acompanhava o relator, julgando improcedente a ação, indeferindo o pedido, pediu vista o ministro Eros Grau. Aliás, ministro Joaquim Barbosa. Por fim, senhores, aqui é um tema extraordinariamente curioso, que diz respeito à medida cautelar ação direta inconstitucional de 1945,
Foi relator o ministro Otávio Galotti, o requerente era o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, e o requerido governador do Estado do Mato Grosso, e a Assembleia Legislativa. Neste caso, passou-se o seguinte, diz respeito ao ICMS em software. Lembrem-se que havia uma decisão da primeira turma, considerando o software de prateleira. E eu suscitei, naquele momento, a existência hoje de um outro mecanismo de software que diz respeito ao download, ou seja, a possibilidade de você adquirir software, não pelo fato de comprar digamos, o mecanismo físico que carrega o software, mas sim comprar o software. Estava se entendendo, havia uma discussão sobre o critério de ser mercadoria ou não ser mercadoria. A primeira turma tinha examinado o problema, não a partir da questão dos downloads via internet, mas sim a compra na livraria ou num outro local do próprio software chamado software de prateleira. E eu suscitei a possibilidade da cobrança de ICMS também no caso relativo à aquisição de software, não pela compra do material, mas sim pela compra virtual via baixar no seu computador, via o download, ou seja, via a internet, e que caracterizava uma outra situação um pouco distinta daquela situação. Eu indeferi a cautelar no ponto, para entender que o ICMS pode incidir sobre software adquiridos por meio de transferência eletrônica de dados, julgando assim sede liminar pela constitucionalidade do artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 6º e artigo 6º, parágrafo 6º da Constituição. Senhor presidente, peço vista. Após o voto do ministro Nelson Jobim, que indeferia a cautelar nesse ponto para entender que o ICM pode incidir sobre softwares adquiridos por meio de transferência eletrônica de dados, julgando assim sede liminar pela constitucionalidade do artigo 2º, parágrafo 1º, inciso 6º e artigo 6º, parágrafo 6º, pediu vista o ministro Lewandowski. Senhores ministros, resta ainda... Qual é a outra que tem aqui? O que é isso aqui? Bom, senhores ministros, eu estou trazendo também duas ações. A ADC número 5, Ação Declaratória de Constitucionalidade número 5, que eu creio que os remanescentes da composição do tribunal conhecem perfeitamente a questão. Diz respeito à Lei 9.534, de 10 de dezembro de 1997, que alterou o dispositivo dos registros públicos e das leis que regulamentaram o inciso 77 do artigo 5º, que era o problema da gratuidade dos registros públicos, dos registros civil de nascimento e de assento de óbitos. O tribunal concedeu a liminar, naquela ação. Eu fiz um longo voto examinando o problema do registro civil de nascimentos e óbitos para mostrar a natureza fundamental dessa gratuidade. Agora, o tema é um tema importante. Eu pediria ao ministro Lewandowski que pedisse vista da ação declaratória número 5 e também da ação direta inconstitucional 1800, que é o mesmo assunto. Pois não. Então, peço vista, senhor presidente. Perfeito. Após o voto do ministro Nelson Jobim, na ação declaratória inconstitucional número 5, é o voto final. E que Vossa Excelência conclui? Eu concluo que julgo procedente a ação declaratória de constitucionalidade para declarar a constitucionalidade disposto no artigo 30 da Lei 6.015, no artigo 1º, inciso 1º da Lei 9.625 e no artigo 45 da Lei 8.935, a redação dada pelos artigos 1º, 3º e 5º da Lei 9.334. Eu julguei, portanto, declarei a constitucionalidade desses dispositivos na ação direta. E na 1800, eu concluo que é o mesmo tema, só que a ação é de inconstitucionalidade. Lembre-se que, naquela época, a ANOREG era a nossa cliente preferencial. E, no caso da ação direta, 1800, eu julgava improcedente a ação. Que é o tema mesmo. Feito. Ministro Joaquim Barbosa, relatoria da ministra Ellen Grace, inquérito 2054, autor Ministério Público Federal, indiciado Inocêncio Gomes de Oliveira e Sebastião César Marques. Após o voto da senhora ministra Ellen Grace, relatora, e de Eros Grau,
não admitindo a denúncia, pediu vista dos autos o ministro Joaquim Barbosa. Vai lá, Vossa Excelência. Presidente, discute-se nos presentes autos, em questão preliminar, a possibilidade do recebimento de denúncia ofertada após a determinação de arquivamento do processo administrativo pelo então Procurador-Geral da República, doutor Geraldo Brindeiro. Pedi vista dos autos para proceder a um exame mais acurado da controvérsia. A eminente relatora, ministra Ellen Grace, aplicou em seu voto o precedente firmado por esta Corte no julgamento do inquérito número 2028, no sentido de que a manifestação do Procurador-Geral pelo arquivamento do inquérito possui caráter irretratável, ressalvada somente a hipótese de surgimento de prova nova. Creio que seja necessário um cotejo entre o precedente invocado no voto da eminente relatora e a hipótese dos presentes autos. O inquérito 2028 teve origem em procedimento instaurado perante o Senado Federal, onde se apurou a suposta prática de delito por um senador da República. O presidente daquela Casa do Congresso encaminhou a esta Corte notícia crimes, mediante ofício aqui protocolado, o qual foi remetido à Procuradoria-Geral da República. O então Procurador-Geral da República, doutor Geraldo Brindeiro, ao receber a mencionada documentação proveniente do Supremo Tribunal Federal e após esclarecimentos prestados pelo parlamentar e a realização de algumas diligências, encaminhou os autos a um subprocurador-geral da República para proferir parecer conclusivo a respeito da matéria. O subprocurador-geral designado, em sua manifestação naqueles autos, opinou pelo arquivamento das peças investigatórias remetidas ao chefe do parquê, por entender que não havia justa causa para a abertura de procedimento criminal contra o senador. Tal manifestação foi aprovada pelo Procurador-Geral da República, que, por sua vez, encaminhou os autos de todo o procedimento ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Concomitantemente, foi também remetido a esta Corte o inquérito policial instaurado pelo Departamento de Polícia Federal do Estado da Bahia, autuado como já mencionado inquérito 2028, tendo o presidente da Corte determinado o apensamento da investigação oriunda da Procuradoria-Geral a esses autos, por tratarem ambos os procedimentos dos mesmos fatos. Antes, porém, da manifestação desta Corte sobre o pedido expresso de arquivamento formulado pelo Procurador-Geral Brindeiro, promoveu-se a distribuição do feito a um relator e abriu-se vista à Procuradoria-Geral da República, já então sob o comando de um novo Procurador-Geral, doutor Cláudio Fonteles. Este, discordando do pedido de arquivamento formulado por seu antecessor, ofereceu a respectiva denúncia. Assim, o plenário, por sua maioria, entendeu que, por ter sido submetido à Corte o pedido de arquivamento das peças investigatórias por ausência de justa causa para abertura de procedimento criminal, deveria, primeiramente, deliberar sobre o tal pedido, por ser irrecusável por parte do Supremo Tribunal Federal e irretratável por parte do Ministério Público. O acórdão deste inquérito 2028 ficou assim emendado. Denúncia contra o senador da República e outros agentes, pedido de arquivamento do inquérito pelo então Procurador-Geral da República, posterior oferecimento da denúncia por seu sucessor, retratação tácita, ausência de novas provas, impossibilidade. À luz de copiosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no caso de inquérito para apuração de conduta típica em que a competência originária seja da Corte, o pedido de arquivamento pelo Procurador-Geral da República não pode ser recusado. Na hipótese dos autos, o Procurador-Geral da República requerera inicialmente o arquivamento dos autos, tendo seu sucessor oferecido a respectiva denúncia sem que houvessem surgido novas provas. Na organização do Ministério Público, vicissitudes e desavenças internas,
manifestadas por divergências entre os sucessivos ocupantes de sua chefia, não podem afetar a unicidade da instituição. A promoção primeira de arquivamento pelo parquet deve ser acolhida por força do entendimento jurisprudencial pacificado pelo Supremo Tribunal Federal e não há possibilidade de retratação, seja tácita ou expressa, com o oferecimento da denúncia, em especial por ausência de provas novas. Inquérito arquivado em relação ao senador da República e determinada a remessa dos autos ao juízo de origem, quanto aos demais denunciados, fecha aspas. Essa é a ementa do acórdão do inquérito 2028. Senhor presidente, a diferença fundamental que existe entre o precedente do inquérito 2028 e o presente inquérito reside no seguinte. No inquérito de 2028, o Ministério Público Federal submeteu formalmente o pedido de arquivamento ao Supremo Tribunal Federal, ao passo que, no presente feito, a questão se resolveu interna corporis, não tendo havido qualquer pedido de arquivamento de peças de inquérito ao Supremo Tribunal Federal. Prossigo na diferenciação. O presente inquérito é o resultado da fiscalização realizada no período de 19 a 27 de março de 2002, pelo Grupo Móvel de Fiscalização da Região 4 do Ministério do Trabalho e Emprego. Os fatos descritos na denúncia ocorreram na fazenda Caraíbas, situada no município de Dom Pedro, no Maranhão, de propriedade do deputado federal Inocêncio de Oliveira. Inicialmente, constatadas irregularidades acerca dos delitos trabalhistas, o Ministério do Trabalho e Emprego remeteu cópia dos documentos da fiscalização ao Ministério Público do Trabalho, que, por sua vez, promoveu uma ação civil pública e uma ação civil coletiva em face da fazenda e de seu proprietário perante a Justiça Trabalhista. Foi também enviada ao Ministério Público Federal a documentação referente à fiscalização em razão da suspeita de ocorrência de conduta típica. Uma vez constatado que o proprietário da fazenda é um deputado federal, foram os autos do processo administrativo remetidos ao Procurador-Geral da República, sem o laudo conclusivo do Ministério Público do Trabalho e Emprego. Tais documentos foram autuados na Procuradoria-Geral da República, registrando-se o processo administrativo número tal. Após analisar a referida documentação, o então Procurador-Geral da República, Geraldo Brindeiro, determinou o arquivamento em despacho vazado nos seguintes termos, aspas, antes exposto, não se vislumbrando a possibilidade de se imputar a prática do crime ao deputado federal Inocêncio de Oliveira e, portanto, não sendo o caso de se requerer a abertura de inquérito policial junto ao excelso Supremo Tribunal Federal, arquive-se o presente procedimento administrativo. Fecha aspas. Em 1º de julho de 2003, a Procuradoria Regional da República, a Procuradora Regional da República da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão encaminhou ao então recém-impossado Procurador-Geral, Dr. Cláudio Fonteles, o procedimento administrativo já mencionado, que trata da mesma inspeção fiscal do trabalho e do mesmo imóvel rural. O Procurador-Geral da República reabriu as investigações e determinou a oitiva de auditores fiscais do trabalho que participaram da operação, o que foi providenciado conforme se observa as folhas 41 e 51 e 57 e 61. Eu peço vênia para transcrever trechos dos depoimentos de uma auditora fiscal do trabalho. Não vou ler, porque é muito longo. E aqui, senhor presidente, eu faço um parêntese para ressaltar um ponto de elevada importância. O então Procurador-Geral Brindeiro, para fundamentar o despacho de arquivamento, expôs o seguinte: percebe-se, portanto, que quem administra as fazendas de propriedade do ora parlamentar é o senhor Sebastião, a quem incumbe contratar e dispensar empregados, zelar pelo funcionamento das fazendas, enfim, praticar atos de gestão das propriedades rurais do mencionado deputado federal. Logo, se foram constatadas irregularidades na contratação de empregados, bem como nas relações laborais, não há como imputá-las diretamente ao parlamentar. Torna-se difícil até mesmo imaginar que o ora representado, em razão do mandato que exerce em Brasília,
possa estar diariamente acompanhando contratações de empregados nas suas fazendas. Fecha aspas. Com a colheita do depoimento da Auditora Fiscal do Trabalho, acima transcrito, informando do contato direto e rotineiro do parlamentar com aqueles mesmos empregados, percebe-se que o antigo chefe do Ministério Público Federal não verificou tal informação ao afirmar que as atribuições parlamentares do ora denunciado o impediam de presenciar as condições de penúria sob as quais viviam aqueles trabalhadores. Eu prossigo a transcrição de trecho do depoimento da Auditora Fiscal do Trabalho que merece destaque. Aspas. Que afirmaram que o deputado federal conhecia os locais onde moravam e costumava ir nos barracos, nos locais onde eles estavam trabalhando. Que mesmo nos barracos situados no outro lado do rio, o deputado federal costumava ir, atravessando o rio a cavalo, enquanto os trabalhadores atravessavam a nado. Ficou claro nos depoimentos prestados pelos trabalhadores, a equipe móvel e a própria depoente, que o deputado federal Inocêncio de Oliveira dava as ordens do que deveria ser feito na fazenda, que era ele o responsável pela definição do serviço a ser feito em cada mês, que dava ordens para a contratação dos gatos e de outros trabalhadores, que fiscalizava pessoalmente se o serviço determinado for executado e que efetuava o pagamento pelo serviço diretamente. E prossegue esse depoimento. Digo eu, senhor presidente, outras diligências foram realizadas no sentido de colher depoimentos de mais pessoas envolvidas nas irregularidades apontadas na fiscalização, por delegação emanada do Procurador-Geral Cláudio Fonteles. Portanto, somente após a reunião dessas informações adicionais é que o novo Procurador-Geral ofereceu denúncia contra o parlamentar e o administrador da sua fazenda. Diante do que foi exposto até aqui, digo eu, senhor presidente, parece-me evidente que não estamos diante da situação de irrecusabilidade do pedido de arquivamento que, segundo a jurisprudência, se impõe a esta Corte nos inquéritos de sua competência originária. Isto porque, a rigor, não há que se falar em pedido de arquivamento, pois, como já se disse, o então Procurador-Geral Brindeiro promoveu um mero arquivamento administrativo das peças, sem nada submeter ao Supremo Tribunal Federal. Ora, a súmula 524 tem uma redação de inequívoca clareza. Cito a súmula. Arquivado o inquérito policial por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Fim de citação. Eu entendo que a súmula 524 não se aplica ao caso porque, até o oferecimento da denúncia pelo novo Procurador-Geral, a matéria jamais fora submetida ao Judiciário, tendo recebido o tratamento interna corporis no âmbito da Procuradoria-Geral da República. Aí reside, pois, o ponto que entendo divergente em relação ao precedente citado pela eminente relatora. A questão, pois, a ser decidida nesta preliminar, consiste em saber se o arquivamento interna corporis de peças de inquérito tem o mesmo valor, o mesmo alcance, os mesmos efeitos jurídicos do arquivamento homologado por decisão judicial. Eu creio que não. Sirvo-me, inicialmente, sobre esse tema, do magistério de Afrânio Silva Jardim. Em conhecido trabalho doutrinário intitulado Arquivamento e Desarquivamento do Inquérito Policial, assim se manifesta o autor, aspas. Assinale-se ainda que a exigência de o arquivamento do inquérito ou das peças de informação vir a ser submetido à apreciação judicial nada mais é do que a consagração de um mecanismo de controle externo do princípio da obrigatoriedade da ação penal pública. Caso vigorasse o princípio da oportunidade, também chamado princípio da discricionariedade do promotor, caso vigorasse o princípio da oportunidade, não haveria lugar para a fiscalização do que não existe, a obrigatoriedade. Poderíamos ter, sim, um duplo juízo de conveniência ou oportunidade sobre a propositura da demanda penal. Fecha aspas. Aspas novamente. Diante do Código em vigor, o arquivamento no primeiro grau de jurisdição é uma decisão judicial que, acolhendo as razões do Ministério Público,
encerra as investigações do fato delituoso. Dissemos decisão judicial, no sentido próprio da expressão. Vale dizer, não é um mero despacho, como pode fazer crer uma leitura apressada do Código. Não é sentença por inexistir processo ou jurisdição, mas simples decisão administrativa. Por ser oriunda do Poder Judiciário, torna-se judicial. Dessa forma, em face do que dispõe o artigo 28 do Código de Processo Penal, a atribuição para decidir pelo arquivamento é do juiz. Cito mais um trecho do Silva Jardim e passo a José Frederico Marques, que também adota o mesmo entendimento sobre o tema em discussão, trazendo, inclusive, exemplos tirados da legislação penal extravagante que reforçam a tese da necessidade da intervenção judicial como mecanismo de controle da obrigatoriedade da ação penal. Diz José Frederico Marques, aspas, controle jurisdicional prévio da ação penal. O controle da obrigatoriedade da ação penal vem perfeitamente previsto e disciplinado pelo artigo 28 do Código de Processo Penal. Tendo em vista que o texto dispõe, o que se verifica é que as razões invocadas para o pedido de arquivamento passam por uma dupla triagem, a do juiz, a quem o pedido é interessado, e a do chefe do Ministério Público. Casos há, no entanto, em que a lei prevê um verdadeiro controle jurisdicional da obrigatoriedade da ação penal. É o que se dá, em primeiro lugar, na hipótese prevista pelo artigo 6º, parágrafo único, da Lei nº 1508, de 1951, que regula o processo das contravenções relativas a loterias e jogos de azar. E, em segundo lugar, nos processos relativos a crimes contra a economia popular, em que, do arquivamento do inquérito policial, há sempre recurso ex officio. Artigo 7º da Lei 1521, de 26 de dezembro de 1951. Os dois preceitos legais, prossegue Frederico Marques, os dois preceitos legais mencionados submetem ao controle final da superior instância a obrigatoriedade de propor a ação penal. Assim sendo, provido ao recurso voluntário da Lei número 1508 ou ao recurso oficial da Lei 1521, obrigado está o Ministério Público a oferecer a denúncia. Os tribunais superiores, quando decidem sobre o arquivamento, dando provimento ao recurso de ofício, declaram, sem sombra de dúvida, que existe suspeita de crime. Não se compreende que um órgão judiciário de segundo grau revogue um despacho de arquivamento sem que, implícita ou explicitamente, proclame a existência de motivo suficiente para a propositura da ação penal. Ora, nenhum poder dispositivo sobrará ao Ministério Público para dar ou deixar de dar a denúncia, uma vez que o tribunal decidiu que existem elementos suficientes para a propositura da ação penal. Fecha aspas. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, edição de 2000. Por fim, senhor presidente, eu cito Joaquim Canuto Mendes de Almeida, que, em obra conhecida, assim discorre sobre o tema. Assim discorre sobre o tema. A ação penal, sendo de interesse público, é não um direito, mas um dever da administração. Eis o princípio da obrigatoriedade. O exercício do direito e dever de ação, direito e dever de ordem pública, cabe sempre a funcionário público, mesmo quando nisso se tenha, pelo fato de agir, transmudado qualquer pessoa do povo ou um promotor ad hoc. É o princípio da autoridade ou da oficialidade. A administração tem como característico próprio a discricionalidade, mas a ação penal não se subordina a essa regra. É uma necessidade sempre que ocorram, em concreto, certas condições de fato previstas pela lei. Os funcionários do Ministério Penal agem não porque, em cada caso, calculem qual seja o interesse público singular de imposição da pena, mas porque a lei os manda agir. É o princípio da legalidade no promoverem necessidade e no moverem irretratabilidade ou procedimento penal.
A espontaneidade deve ser observada pelo agente do procedimento penal, porque, desde que por lei e não por determinação superior ou cálculo de oportunidade, lhe compete a ação penal. Esta deve ser consequência da simples notícia do crime. É o princípio do procedimento ex officio. Passo agora ao exame dos precedentes, nos quais esta Corte teve a oportunidade de se debruçar sobre a matéria. São dois. HC 63.802, relator ministro Sidney Sanches, e o HC 59.996, da relatoria do saudoso ministro Cordeiro Guerra. A matéria está bem sintetizada no HC 59.996, ministro Sidney Sanches, que remete ao precedente mais antigo, o HC 59.996. Julgado em 6 de junho de 86, portanto, há quase 20 anos, o HC 63.802 tem como tema principal o arquivamento, pelo Ministério Público, de representação do ofendido em crime de ação privada. Mas, no que interessa ao caso ora sob exame, traz logo na ementa o seguinte, aspas, arquivamento pelo Ministério Público de representação de ofendido. O arquivamento de representação de ofendido dirigida ao Ministério Público depende de decisão judicial a seu requerimento do Ministério Público. Sem essa decisão judicial, o arquivamento não judiciário caracteriza falta de denúncia no prazo legal e legitima o ofendido ao oferecimento de queixa-crime, ação penal subsidiária. Mais adiante, já no corpo do seu voto, o ministro Sidney Sanches penetra no cerne da questão que ora nos ocupa e cita parecer lançado pelo ilustre subprocurador-geral da República, que teve destacadíssima atuação perante essa Corte, no já mencionado HC 59.996. Disse então o ministro Sidney Sanches, aspas, importa saber, então, se o arquivamento podia ou não ser determinado pelo ilustre membro do Ministério Público ou se dependia da apreciação do tribunal competente. A questão já foi abordada nesta Corte em parecer do ilustre subprocurador-geral da República, Dr. Francisco de Assis Toledo, no HC 59.996, relator Cordeiro Guerra. Disse naquela oportunidade o ilustre membro do Ministério Público Federal, e aí ele cita Toledo, aspas, o caso em exame oferece, não obstante uma peculiaridade de rara ocorrência, é que o chefe do Ministério Público, ao invés de pedir e obter o arquivamento por meio de um ato judicial, promoveu-o através de ato administrativo próprio, sem submetê-lo ao crivo do tribunal. Isso nos leva ao exame da segunda questão, exposta no item 4, qual seja, a de saber se esse procedimento seria admissível e, em qualquer hipótese, quais as suas consequências de ordem processual. O Código de Processo Penal regula o arquivamento, em primeira instância, no artigo 18, em verbo, se ele cita o artigo 18 do Código de Processo Penal. Para interpretar esse preceito, editou o Supremo Tribunal Federal a súmula 524, nestes termos, arquivado o inquérito policial por despacho do juiz a requerimento do promotor, não pode a ação penal ser iniciada sem novas provas. Fechado. Completa o dispositivo do artigo 18 o preceito do artigo 28, assim redigido. Artigo 28. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de qualquer peça de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao Procurador-Geral e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. Fecha aspas. Prossegue Toledo. Nota-se que o legislador processual brasileiro, no citado artigo 18, submete o pedido de arquivamento à fiscalização do juiz, e no artigo 28, embora torne obrigatória a sua aceitação quando formulado pelo Procurador-Geral,
deixa claro que o arquivamento só se faz por ato do juiz e não por ato do órgão do Ministério Público. É que esse mesmo legislador, que poderia ter permitido, no artigo 28, ao Procurador-Geral determinar o arquivamento, preferiu outra fórmula procedimental ao estabelecer que o chefe do Ministério Público, se entender cabível, insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então será o juiz obrigado a atender. O arquivamento, ensina Tornag, somente poderá ser determinado pelo juiz e na forma do artigo 28. Quid juris em relação à ação penal de competência originária dos tribunais? Indaga. Feita a abstração da fase inicial, recusa do pedido e remessa ao chefe do parquê, por evidentemente incabível, a solução é absolutamente idêntica, conforme sustenta Frederico Marques. E ele cita Frederico Marques: o procurador de justiça, a quem esteja afeta a atribuição de dar a denúncia, pode requerer o arquivamento em lugar de oferecer a acusação contra o indiciado. A quem cabe decidir sobre esse pedido? Será o relator ou será o tribunal? Sem dúvida que o tribunal, uma vez que o relator pode apenas propor que se arquive o processo e nunca determinar ele próprio o arquivamento, conforme se deduz do artigo 559 do CPP. Nem poderia ser de outra forma, pois, se na hipótese do artigo 28 o Procurador-Geral deve dirigir-se anômalamente ao juiz de primeira instância, com maior razão deverá dirigir-se ao tribunal quando deste for a competência. Outra não é, aliás, a orientação que predominou na redação do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cujo artigo 231 dispõe com todas as letras o seguinte: artigo 231, distribuído o inquérito sobre crime de ação pública da competência originária do tribunal, o relator encaminhará os autos ao Procurador-Geral, que terá 15 dias para oferecer a denúncia ou requerer o arquivamento. E o ministro Sidney Sanches prossegue citando Assis Toledo, aspas, argumenta-se na inicial com a superfluidade do pedido de arquivamento, no caso de ação penal de competência originária, diante da impossibilidade de recusa por parte do tribunal. E, em apoio indireto dessa afirmação, colacionam-se julgados do excelso pretório que proclama a titularidade da ação penal pública pelo Ministério Público, fato incontestável. Divergimos, prossegue Toledo, porém, da inicial neste particular. No sistema processual penal brasileiro, a necessidade do arquivamento por ato judicial, mesmo quando impossível a recusa do pedido, não é supérflua, porque somente o arquivamento ordenado pela autoridade judiciária atribui à lei o efeito de obstaculizar a ação penal sem novas provas. Por isso é que a lei fala, no artigo 18, em arquivamento pela autoridade judiciária, deixa bem grifado, arquivamento pela autoridade judiciária. Pelo mesmo motivo é que a súmula 524 consigna a expressão, aspas, arquivado por despacho do juiz, fecha aspas. Estou concluindo, senhor presidente. Prossegue Toledo. Ou se pretenderá atribuir a um ato administrativo do Procurador-Geral efeitos de imutabilidade que a lei expressamente só atribui ao ato judicial? De resto, como fazer repercutir sobre registros policiais ou cartorários um ato administrativo que só opera no âmbito das atribuições da autoridade de que promana e que, por ser dessa índole, poderá, a qualquer tempo, sofrer revisão, reconsideração ou revogação? Que segurança jurídica resultaria, na área da justiça criminal, com as constantes mutações na chefia do Ministério Público, e essa é a hipótese? Que segurança jurídica resultaria na área da justiça criminal, com as constantes mutações na chefia do Ministério Público, se vingar contra a legem, a nosso ver no excelso pretório, a tese da superfluidade do ato judicial de arquivamento do inquérito ou de peças informativas? Uma simples mudança de governo ou a troca do chefe da instituição poderá, de repente,
fazer ressuscitar inquéritos e mais inquéritos arquivados. Será isso desejável? Essa foi a minha preocupação por ocasião do julgamento do inquérito 5.000-2028. Digo eu, senhor presidente, é interessante ainda extrair do HC 59.1996 passagens do voto vista do meu ilustre antecessor, ministro Moreira Alves, absolutamente incisivas sobre o tema em discussão, na linha do entendimento por mim sustentado neste caso. Disse o ministro Moreira Alves, aspas, a questão que se debate nesse habeas corpus é outra, a de saber se o Procurador-Geral de Justiça, a quem compete o oferecimento da denúncia em virtude do foro por prerrogativa de função do representado, por não haver promovido a ação penal pública, nem requerido à Corte o arquivamento da representação, mas simplesmente arquivado na Procuradoria-Geral essa mesma representação, não deu ensejo a que, com esse comportamento, surgisse para o representante o direito de propor a ação privada subsidiária. No caso, alega-se que o Ministério Público, por seu chefe, determinou ex autoritate sua o arquivamento, de modo que não foi inerte, mas exerceu a opção que lhe cabia exercer. Apenas não o fez pela via do requerimento ao tribunal, e isso porque, em se tratando de arquivamento determinado pelo próprio chefe do Ministério Público, é inócuo tal requerimento, que, por força do disposto na parte final do artigo 28 do CPP, não pode ser indeferido pelo juiz. Essa alegação não me parece procedente, disse Moreira Alves. Não há dúvida de que, tão somente por causa do disposto na parte final do artigo 28 do CPP, a manifestação do Procurador-Geral não pode ser indeferida pelo Poder Judiciário. Mas isso não quer dizer que ela não produza qualquer efeito. O parecer da Procuradoria-Geral, de autoria do Dr. Francisco de Assis Toledo, demonstra, com acerto, o contrário. Fecha aspas. Digo eu, senhor presidente, como se vê, tanto a doutrina quanto a jurisprudência desta Corte negam amparo à tese da defesa neste caso. À guisa de recapitulação e para, mais uma vez, fazer as necessárias distinções, lembro que, no inquérito 2028, eu abri divergência para tornar explícito o meu entendimento no sentido de que, uma vez submetido ao Poder Judiciário o pedido de arquivamento formulado pelo Procurador-Geral, as discordâncias intestinas entre as diversas correntes do Ministério Público não deveriam interferir no exercício da respectiva função constitucional, a ponto de tornar sem efeito juízo pretérito formalmente externado pela instituição perante o Poder Judiciário. Não é essa a hipótese dos autos, pois o arquivamento promovido pelo Procurador-Geral Brindeiro não foi submetido ao Supremo, nem tampouco foi publicado no Diário Oficial. Assim, em conclusão, são dois os fundamentos que me levam a discordar, com a devida vênia, da ilustre relatora. Em primeiro lugar, entendo que não se pode equiparar a hipótese dos autos ao que preconizado na súmula 524 desta Corte, pois o arquivamento de que nela se cuida é aquele chancelado por uma decisão judicial. No caso presente, isso não ocorreu. Em segundo lugar, ainda que se entenda que os ensinamentos tirados da mencionada súmula devam aplicar-se ao caso, ainda assim, eu entendo que devemos prosseguir no exame da denúncia, pois, como já demonstrei, ela se lastreia em fatos novos, apurados posteriormente ao arquivamento administrativo, fatos esses que são de extrema gravidade, os quais, aliás, segundo noticiado pela imprensa, já teriam dado lugar à condenação por dano moral do parlamentar, ora investigado, em ação civil pública, cuja sentença de primeiro grau já teria sido confirmada em segundo grau de jurisdição. Voto, pois, pedindo, vênia, mais uma vez, pelo prosseguimento do exame da admissibilidade da denúncia. É como voto. Ministro Alegrice. Presidente, Relator. apenas porque já decorrido bastante tempo do meu voto, eu reafirmando a posição que adotei inicialmente, gostaria de relembrar ao tribunal
o teor da manifestação do então Procurador-Geral da República, professor Geraldo Brindeiro, quando Sua Excelência, tendo recebido um expediente do Procurador-Geral do Trabalho, no caso o procedimento administrativo 9.077, ele examinou todo esse procedimento e lançou uma manifestação conclusiva, que é bastante extensa, e da qual eu extraí apenas parte que peço licença aos colegas para relembrar. Diz Sua Excelência no item 6 dessa manifestação. Entretanto, cabe ressaltar que o deputado, através de procuração lavrada em cartório, constituiu como seu procurador o senhor fulano de tal, com poderes especiais junto ao Instituto Nacional do Seguro Social e Ministério do Trabalho para tratar de todos os assuntos relacionados aos empregados das fazendas do grupo, tanto no estado de Pernambuco como no estado do Maranhão, podendo, para tanto, assinar documentos exigidos, apresentar os necessários, fazer requerimentos, etc., etc. Percebe-se, portanto, diz o Procurador-Geral, que quem administra as fazendas de propriedade do ora parlamentar é o senhor fulano de tal, a quem incumbe contratar e dispensar empregados, zelar pelo funcionamento das fazendas, enfim, praticar atos de gestão das propriedades rurais do mencionado deputado federal. Logo, se foram constatadas irregularidades na contratação de empregados, bem como nas relações laborais, não há como imputá-las diretamente ao parlamentar. Torna-se difícil até mesmo imaginar que o ora representado, em razão do mandato que exerce em Brasília, possa estar diariamente acompanhando contratações de empregados nas suas fazendas. Como se sabe, no âmbito do direito penal, a responsabilidade do autor do crime é subjetiva, ou seja, exige que o sujeito ao menos concorra para a prática do delito. Assim, não se pode punir a pessoa pelo simples fato dela ser proprietária da fazenda em que se verificou a possível ocorrência de irregularidades na esfera trabalhista. Diz ainda o Procurador-Geral: a conduta descrita no artigo 149 do Código Penal consiste em submeter alguém à sujeição absoluta, reduzindo-o à condição análoga de escravo. Este delito não é punível a título de culpa, devendo estar presente o dolo, isto é, a vontade livre e consciente de submeter a vítima à sujeição de escravo. E, neste contexto, não há como vislumbrar conduta típica, nem mesmo em tese, por parte do senhor deputado. Não subsiste nos autos qualquer elemento indicativo de que tenha ocorrido o mencionado tipo penal, muito menos de que tenha o representado praticado de forma dolosa. E prossegue ainda mais adiante em análise, e eu fiz questão de reler para justamente levar ao conhecimento dos colegas que o despacho do Procurador-Geral, no qual ele determinou o arquivamento desse procedimento, não foi um despacho simples de arquivos, foi um despacho fundamentado em que Sua Excelência realmente examinou o conteúdo de todo o expediente. Por isso, dizia eu, naquele voto proferido anteriormente, que entendia, sim, que, no caso, o pedido de arquivamento manifestado pelo Procurador-Geral possui caráter irretratável, não sendo, portanto, passível de reconsideração ou revisão, ressalvada a hipótese de surgimento de fatos novos. No caso dos autos, o seguinte Procurador-Geral da República, que não é o nosso atual Procurador-Geral, no caso era o professor Cláudio Fonteles, o professor Cláudio Fonteles, ao reexaminar a instâncias de um membro do parquê essa manifestação de seu antecessor, ele determinou a realização de novas diligências. Pois bem, isso foi feito. A Sua Excelência delegou, então, a um dos membros do Ministério Público Federal a tomada de depoimentos, mas que depoimentos? Os depoimentos dos auditores fiscais que haviam produzido o mesmo procedimento administrativo. Ou seja, na realidade, o que nós temos é uma duplicidade. Primeiro, há um expediente em que consta... O relatório é desses auditores. Exato, em que consta uma série de averiguações levadas a efeito no campo, e depois disso, então, reabriu-se, entre aspas, investigação apenas para retomar
depoimentos das mesmas pessoas que haviam procedido às investigações anteriores. Eu, por essas razões, com vênia do eminente ministro Joaquim Barbosa, que produziu um voto sob todos os prismas brilhante, eu mantenho a posição anterior. Lewandowski. Senhor presidente, eu ouvi atentamente o voto do eminente ministro Joaquim Barbosa e também agora o complemento do voto da ilustre ministra Ellen Grace. Eu ouso divergir em parte de ambos. E, à vista do material que recebi, e que li também de forma muito atenta e cuidadosa, eu me sinto muito seguro e convicto e sereno para decidir relativamente ao mérito da denúncia apresentada contra o deputado Inocêncio de Oliveira. Inicialmente, queria dizer, senhor presidente, que eu ouso, sublinho a palavra, ouso divergir da eminente ministra Ellen Grace, porque entendo que, realmente, neste caso, houve um arquivamento administrativo que não foi submetido a esta corte, e, portanto, poderia o douto Ministério Público reapresentar a denúncia, se é que é o caso de se reapresentar, ou de trazer a denúncia originalmente para este plenário. De maneira que, preliminarmente, eu me manifesto no sentido de considerar a denúncia rígida. Entretanto, no mérito, concordo com o brilhante voto do eminente ministro Joaquim Barbosa. Eu não me pronunciei No mérito? Não há problema. Então, indago, senhor presidente, se eu posso avançar no mérito da denúncia, no que diz respeito ao recebimento ou não, ou isto fica para um segundo momento? Não foi votada essa matéria? Foi votado. Não foi votado? Não. Bom, então, eu me atenho apenas a essa preliminar. Ministro Lewandowski, a premissa do voto de Vossa Excelência é o afastamento do 28 do Código de Processo Penal, tendo em conta a espécie de procedimento, processo administrativo no âmbito do Ministério Público. Pois não, eu acho também, É a entendo... premissa. na Vossa Excelência esteira- não observa o 28. Pois é, eu entendo na esteira Uma do vez eminente... arquivado o processo administrativo pelo Procurador-Geral da República, Vossa Excelência entende que pode ser reaberto a qualquer momento. Olha, surgiram fatos novos e, aparentemente, eu não posso entrar desde logo no, Mas então no Vossa exame Excelência do mérito observa o administrativo. 28, porque a relatora, inclusive, esclareceu que nós tivemos uma sobreposição. Além de os fiscais terem sido ouvidos no âmbito do próprio Ministério Público, surgindo algo muito próximo de um inquérito feito pelo Ministério Público, tem-se que eles reafirmaram o relatório anterior, já constante do próprio procedimento. Senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, foram colhidos, após o arquivamento, o chefe do Ministério Público reabriu e colheu novos depoimentos de outras pessoas que não haviam Aí deposto ainda. Surge a problemática da investigação pelo próprio Ministério Público, né? Não foi colocada essa questão aqui, mas Senhor presidente, essa é uma outra questão que virá mais senhor adiante. presidente, eu peço vênia também para não me pronunciar desde logo sobre essa questão que é importantíssima. São os poderes de investigação do Ministério Público. Eu acho que não é o caso neste momento. Eu aplico analogicamente, em benefício, portanto, do envolvido, o disposto no artigo 28, quanto ao arquivamento, e aí admito o arquivamento pelo próprio Procurador-Geral da República, e a possibilidade dele só voltar à carga se surgirem dados novos, né? Mas dados novos não mediante uma investigação por ele promovida, ou seja, mediante audiências realizadas dentro do Ministério Público para ouvir testemunhas. Presidente, eu me deparei com essa questão e fui hoje rever todos os dados e, de fato, fiquei um pouco perplexo, porque, de um lado, há essa clara manifestação do Procurador-Geral quanto ao arquivamento, que se manifesta não só quanto à inexistência de provas,
portanto, na linha do artigo 28, mas também até em relação a um quadro de atipicidade. Se isto vem sendo aceito, com as vênias de estilo em relação à própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, me parece que há de se aplicar rigorosamente, e a relatora fez bem, a jurisprudência desenvolvida, inclusive, no caso Antônio Carlos Magalhães. Não é diferente. Não é diferente. Não é diferente. Não é diferente. Por quê? Por que não é diferente? Porque na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em relação à questão probatória, não pode o juiz, tanto é que aqui só por ficção se pode falar em controle judicial. Controle judicial de quê? Se o tribunal diz que não pode deixar de arquivar. Essa é a questão central. Essa é a jurisprudência pacífica do tribunal todo tempo. Outra questão, Vossa Excelência fica calmo, ouça. Em sentido contrário. O que acontece aqui? Agora, outra é a hipótese, aquela hipótese do trânsito em julgado, quando se discute a atipicidade. Exatamente. Sim, nós poderemos, então, discutir, mas não é essa a hipótese. Se se trata, portanto, de novas provas, o fundamento será outro. Agora, se estamos diante do quadro típico do artigo 28, e como estamos no Tribunal Superior, esse é um problema, não há, portanto, que falar naquela possibilidade que tem o juiz de devolver ao procurador-geral, claro que o símile é perfeito, não há outra alternativa. Me parece que, neste caso, há que se determinar, sim, o arquivamento. Não foi pedido, Vossa Excelência, ministro. não foi pedido o arquivamento. Ninguém pediu o arquivamento, ministro. Não, ele pediu o arquivamento. Não, Ele determinou o arquivamento. Ele determinou. Isso é outra coisa. Ele determinou administrativamente. Não pediu a juízo. Não pediu ao juízo competente, que é o Supremo, o arquivamento. Desculpa. Não, está aqui. Ante o exposto, não se vislumbrando a possibilidade de se imputar a prática de crime ao deputado tal, não sendo o caso de requerer a abertura de inquérito policial junto ao Supremo Tribunal Federal, arquive-se o presente procedimento administrativo. Sim. O que ele está pedindo arquivamento de quem, ministro? Mas Pedindo a quem? Está pedindo arquivamento de nada a então ninguém. ele Ele está determinando que o houve arquivamento de um ato procedimento formalizado pelo administrativo. titular da É um ação ato penal, puramente administrativo titular que se da ação passa na esfera administrativa e que não tem nenhuma vinculação com o Poder Judiciário, porque ele não submeteu Desculpe-me. nenhum requerimento de arquivamento A questão é saber o seguinte: pode o Supremo Tribunal Federal determinar ou rejeitar um pedido de uma manifestação de arquivamento perante o Supremo Tribunal Federal formulado pelo Procurador-Geral da República? Pode. Mas não houve. Não, a pergunta não, estamos examinando em tese. Pode ou não pode? Presidente, para mim, Mas é preciso que o pedido seja mesmo submetido. diante, para mim, eu já adianto o ponto de vista a respeito. A primeira premissa: aplica-se analogicamente, em benefício do envolvido, o artigo 28 do Código de Processo Penal ao processo administrativo arquivado pelo Procurador-Geral da República. Então, se eu assento essa premissa, nós só podemos voltar ou ao inquérito ou à oferta de denúncia se surgiram dados novos. Agora, no caso concreto, ainda que se tenha ouvido outras pessoas, e parece que há esse aspecto, teremos que discutir se o Ministério Público pode fazer um verdadeiro inquérito no respectivo âmbito. Essa é outra discussão. Agora, ministro Marco Aurélio, só uma questão. Eu gostaria de lembrar que a Lei Orgânica do Ministério Público, a Lei Complementar 75, dispõe expressamente: compete, artigo 62, compete às câmaras de coordenação e revisão, inciso 4º, manifestar-se sobre o arquivamento de inquérito policial, inquérito parlamentar ou peças de informações, exceto nos casos de competência originária do Procurador-Geral. Significa que há uma autorização legal
para que o Procurador-Geral determine arquivamento independente de manifestação. É a exceção. Exato. É a exceção. Não tem a ninguém se manifestar, ele tem competência para isso. Mas, presidente, se trata desse caso de peças administrativas que o Ministério Público ainda está examinando para verificar se elas darão ou não darão início à necessidade de requisição de abertura do inquérito policial. Não é o caso aqui. Aqui, no caso, é um puro procedimento administrativo que foi arquivado pelo Procurador-Geral no âmbito administrativo, sem submeter nada ao Poder Judiciário. Não é a mesma coisa, ministro, claro que não. Claro que não. Não há nenhum requerimento dirigido ao Supremo. Qual a distinção, considerado o inquérito e o processo em si administrativo que esteja no âmbito O que é da própria irrevogável e Procuradoria? irretratável Eu é não o vejo requerimento que o Ministério Público faça a juízo competente. Agora, vejam, ministro... Se o Ministério Público nada requer ao juízo Ministro competente, Peluso. e, portanto, se não há pronunciamento do juízo competente, não há arquivamento de Ministro coisa Peluso, nenhuma em termos Ministro vinculativos. Peluso, vamos colocar a situação da seguinte forma. Nós reconhecemos aqui, na leitura do artigo 62, a possibilidade do arquivamento administrativo. Sim. Se nós temos a possibilidade do arquivamento administrativo, qual é a situação que se põe àqueles que estão sendo virtualmente investigados? Passarão, digamos, 10 anos em que o Procurador-Geral do ano tal determinou o arquivamento e submetido a mudanças de juízo do próprio procurador para reiniciar o processo, sem possibilidade nenhuma de disparar. Mas o que leva a isso é a falta do despacho judicial mesmo. Pois é, mas vejam o seguinte, ele não tem obrigação de fazê-lo, a lei autoriza. ministro, Ora, se a lei autoriza, A eficácia do ato do próprio aí você transforma procurador, todos os inquéritos terão que vir ao Supremo. do procurador, que é inexcusável no âmbito Que esse procedimento seja reaberto no Engraçado âmbito que toda a administrativo. reforma penal, a reforma processual penal, passa pela retirada do juiz desse processo de controle. Exatamente porque não se quer que se faça essa passagem pelo juiz. E agora vem com essa argumentação, que nós dizemos que é meramente cartorial. Nós temos uma série de procedimentos aqui, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, uma série de inquéritos dizendo que não pode haver pronunciamento. Então, é irrecusável esse pronunciamento. Logo, ipsi iure também se aplica no âmbito do Ministério Público. Agora, surgiram novas provas, essa é uma outra questão. Por quê? Porque também se aplica, então, a mesma hipótese do artigo 28. Então, será essa a hipótese. Mas, se nós aceitarmos o arquivamento administrativo, temos que aplicar analogicamente o artigo 28. Não tem outra alternativa. Do contrário, isto gera um arbítrio sem medida. Não, porque é sempre submetido ao judiciário, ministro. Que arbítrio? Pois o Ministério Público está se dirigindo ao Supremo agora. O Supremo vai examinar se acaso ele recebeu ou não denúncia. Que arbítrio há nisso? Então, o Ministério Público está exercendo o poder que lhe compete pela Constituição. Ministro Peluso, nós sabemos o que é o ônus de uma denúncia. Nós sabemos disso. Quer dizer, depois de anos se reabre uma denúncia, e eu tenho dados aqui, depois se nós formos discutir o mérito... Isso é outra coisa. Isso é outra coisa, outra questão. Nós vamos falar sobre isso aqui. Os dados que você tem- 80% das denúncias apreciadas pelo tribunal, de 2001 até agora, foram rejeitadas por inépcia. Isso é outra coisa. Esse é o ônus que se impõe. Isso é outra coisa. E nós sabemos, quem está na vida pública e sofre uma denúncia, sabe o sofrimento que isso representa. E dizendo, não, mas deixa o judiciário controlar. Sim. Bom, Vossa Excelência supera a preliminar, então, ministro Lewandowski. Exclusivamente nesse sentido. Apenas desse para receber, afinal, para continuar realmente. Para examinar o apreciação, problema. Para examinar o mérito, exato. Ministro... Só uma pergunta ao ministro Lewandowski. Vossa Excelência está superando a preliminar porque entende que houve prova nova. Não, eu estou entendendo, ministro Alegretti, o seguinte. Aliás, eu peço vênia para trazer à colação o artigo 28 do Código de Processo Penal. Exato. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento, portanto, requerer significa requerer para alguém. O que se tratou ministro, aqui da eu vênia aplico é um ato interno, analogicamente, por isso é que eu me referi à analogia. E o Ministério Claro Público é o que o dominus litis. Dentro do prazo prescricional, ele pode apresentar a denúncia se quiser. Esse é um ônus que a cidadania tem que assumir, infelizmente. É por isso que existem os prazos prescricionais eu dou previstos no valia em Código. si a manifestação do Ministério Público no processo que correu no respectivo âmbito e que não se transformou em inquérito. Dou valia. E aplico analogicamente o 28. Agora, ministro Marco Aurélio, você me permite.
A prevalecer a Porque tese, senão a prevalecer a tese de que o Ministério Público pode, ele próprio, arquivar, nós estaremos revogando o princípio da obrigatoriedade. Estaremos instaurando entre nós 231 a do discricionariedade da denúncia. 18 e 28 estão revogados. Não, 231 do Não, ministro. Não há necessidade Ministro, de mais nenhum dos 2 artigos do Código de Processo Ministro, Penal. eu reconheço 2 situações jurídicas. A primeira situação jurídica que ficou restrita ao Ministério Público, aquela em que, em processo administrativo, o chefe do Ministério Público se pronunciou pelo arquivamento, considerados elementos coligidos até então, né? Essa é uma situação. A outra situação é a situação que eu, inclusive, denomino como do ping-pong, né? A situação em que há um inquérito que passa, costumeiramente, quanto a diligências, pelo Judiciário. Nesse caso, nós temos a aplicação do 28, pura e simplesmente, sem que se precise lançar mão da analogia. Ora, se eu entendo que, analogicamente, né, há de se aplicar o 28, se dando validade à manifestação do Ministério Público no respectivo âmbito, ou seja, no processo administrativo, né, e que ele pode arquivar algo que não chegou ao Judiciário, né, eu entendo que a reabertura desse mesmo processo para desaguar ou no inquérito ou na oferta da denúncia pressupõe em si a reabertura dados novos. E aí, dados novos coligidos segundo a ordem jurídica, não mediante investigação promovida pelo Ministério Público. Isso também eu queria me reservar quanto a esse ponto. Ministro Brito. Não, já faltou. O Eros já acompanhou o relator, já votou. Já votou. Eu entendo o seguinte, o antigo Procurador-Geral da República, doutor Geraldo Brindeiro, ao decidir de motu próprio, unilateralmente, pelo arquivamento do procedimento administrativo, conferiu a esse procedimento o caráter de procedimento administrativo mesmo e não de inquérito. Porque se inquérito fosse, ele teria que pedir o arquivamento ao Supremo Tribunal Federal, na medida em que, devido à especialidade do foro do investigado, na medida em que ele, então procurador-geral, de motu próprio, unilateralmente, decidiu pelo arquivamento do procedimento administrativo, ele se expôs, né, vamos dizer, entre aspas, ao risco de, a qualquer momento, ou ele ou outro procurador-geral reabrir. Ministro, eu vou fazer Reabrir a uma matéria, pergunta. reabrir a discussão. O Procurador-Geral da República Agora, poderia ter oferecido a denúncia Nova a prova só no partir caso da daqueles dados? súmula, ministro. Nova prova só no caso da súmula. Desde que houvesse novas provas. Então, eu também me pronuncio, senhor presidente, Há novas. pelo prosseguimento da admissibilidade da denúncia. Quais são as novas A provas? faça preliminar, porque não decidimos a admissibilidade da denúncia ainda. Só a faça preliminar. Qual Faça preliminar. Ministro Peluso. Senhor presidente, eu vou pedir vênia aos que já manifestaram, ao ilustre relator, manifestaram, e alguns votos que já estão se esboçando em conclusão. Eu acho aqui que, primeiro, é preciso distinguir entre inquérito policial e procedimentos ou diligências de caráter administrativo realizados pelo Ministério Público. Eu não quero, evidentemente, antecipar o voto que devo proferir no processo que discute se o Ministério Público tem ou não tem poder de realizar diligências de caráter criminal para que sirva de base para a denúncia. Eu estou aqui num estágio prévio. Eu estou querendo distinguir entre inquérito policial, que é um instrumento de documentação das atividades de polícia judiciária, que o Ministério Público, pela Constituição, não tem competência. Textualmente da Constituição, quem tem competência para exercer polícia judiciária e documentar o resultado dessas atividades é a autoridade policial. O Ministério Público não tem. Neste caso, não se trata de inquérito policial. Trata-se de procedimento, que nome que se queira dar, trâmite administrativo, trâmite burocrático, que circulou dentro do âmbito do Ministério Público e que, portanto, não pode ser regulado nos termos do artigo 18 e 28 do Código de Processo Penal. O que o Ministério Público fez aqui,
escolheu algumas peças, examinou as peças, e o ilustre procurador-geral, no seu autoescrutínio, entendeu que não era caso de requerer a abertura de inquérito perante o Supremo. Portanto, ele deixa de se dirigir ao Supremo Tribunal Federal e, achando que não há necessidade de abertura de inquérito, que aqueles documentos que estão lá não têm nenhuma valia para efeito de aferimento da existência ou não de crime, pegou aquelas peças e se determinou o arquivamento. Ora, a meu ver, este ato não pode ser equiparado ao ato formal, este sim, irretratável, irrevogável e vinculante de se dirigir, de requerer ao Poder Judiciário o arquivamento. Daí a inaplicabilidade da súmula 524 neste caso, porque a súmula 524 pressupõe exatamente que tenha havido o requerimento e que tenha havido a determinação judicial de arquivamento. Ora, de outro modo, nós estamos estabelecendo o seguinte princípio: o Ministério Público pode, tanto com inquérito policial, com diligência administrativa, arquivar esses documentos sem dar satisfação ao Poder Judiciário. Ele é o dominus litis. Porque se trata de... Ele é o dominus litis. Sim, mas é o Ministério Público é o dominus litis. Dominus litis no sentido de que ele tem a iniciativa de requerer o Judiciário o arquivamento, não no sentido de que ele pode determinar o arquivamento. Não tem Ele nada não de ver com a podia interpretação. requerer arquivamento, Não, ministro nada Peluso. com a interpretação da lei. Me nada. permita. A Só uma interpretação da lei interrupção. orgânica é outra coisa. Uma a meu ver. mínima interrupção. Ele não podia requerer arquivamento porque sequer inquérito havia sido Exatamente, instaurado. por isso que não há possibilidade nenhuma de ser oferecida a denúncia. Não havia É inquérito por isso policial. mesmo. Exatamente. Não havia inquérito, Vossa não havia Excelência nada. supera a preliminar. Agora, se as peças que vieram depois, ou as peças que ele corrigiu, se essas peças não são suficientes para suportar a denúncia, isso a mim me parece outro motivo. Eu, com o devido respeito, vou examinar em seguida e tal. Mas, com o devido respeito, o princípio de que o Ministério Público pode arquivar sem prestar contas ao Judiciário, inquérito policial, peças... Não estou de acordo. Ministro Gilmar Mendes. Presidente, tal como eu já me manifestei, em relação, e é pacífica a jurisprudência desse tribunal, eu repeti o que falei no inquérito 2028 da Bahia, que, quando se trata do pedido de arquivamento, a única atuação desse tribunal está distrita ao seu deferimento. Não há outra atuação. Leio algumas manifestações. O monopólio da ação penal pública incondicionada ou condicionada pertence ao Ministério Público, de Sidney Sanches, de Celso de Mello, no inquérito 510. Trata-se de função institucional que lhe foi deferida com exclusividade pela Constituição Federal. É incontrastável o poder jurídico-processual do chefe do Ministério Público, que requer, na condição de dominus litis, o arquivamento judicial de qualquer inquérito ou peça de informação. Inexistindo a critério do Procurador-Geral elementos que justifiquem o oferecimento da denúncia, não pode o tribunal, e essa questão é chave, ante a declarada ausência de formação de opinião delicti, contrariar o pedido de arquivamento deduzido pelo chefe do Ministério Público. Isso está no inquérito 510. Outros precedentes igualmente expressivos. É pacífica a jurisprudência do Supremo, no sentido de que, em se tratando de inquérito para apuração de crime de ação pública de sua competência originária, o pedido de arquivamento dos autos formulado pelo órgão legitimado ao oferecimento da denúncia, ou seja, o Ministério Público Federal, representado pelo Procurador-Geral da República, independe da apreciação do tribunal, que se limita a determiná-lo. O arquivamento, nos termos do parágrafo 4º do artigo 231 do Regimento Interno, inquérito 719, Sidney Sanches. Inquérito, pedido de arquivamento, inquérito no que concerne a ex-presidente da República, competência. Se o Procurador-Geral pede o arquivamento de inquérito com relação a ex-presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, não compete discutir a procedência ou não da conclusão do chefe do Ministério Público quanto à inexistência de elementos nos autos para a propositura da ação penal contra a autoridade sujeita à jurisdição da Corte. É o que decorre da parte final do artigo 28 do Código de Processo Penal, bem assim o artigo 3º da Lei 8.038, de 28 de 5 de 90, e do artigo 231, parágrafo 4º do Regimento Interno do STF, este da relatoria de Nery da Silveira. Representação de autoridade contra ministro de Estado, imputando-lhe prática de crime de injúria, procedimento que teve curso inicialmente no âmbito da Justiça Local, sendo os autos posteriormente remetidos ao STF. Requerimento do Procurador-Geral de arquivamento do inquérito. Havendo o chefe do Ministério Público Federal, titular da ação na espécie, requerido o arquivamento do inquérito, defere-se a súplica
em face dos termos do artigo 231, parágrafo 4º do Regimento Interno, do artigo 28, infine, do Código de Processo Penal. Inquérito 851, relator Nery da Silveira. Fica evidente, senhor presidente, que o que se observa aqui é que a atuação, no caso do Supremo Tribunal Federal, é apenas de emprestar publicidade a esta decisão, a este ato do titular da ação penal. Diversamente seria a situação se nós estivéssemos diante de casos em que o arquivamento é requerido pelo Ministério Público com fundamento na extinção de punibilidade ou a tipicidade do fato, e deferido pelo juiz, porque aqui produzir-se-ia coisa julgada. Ora, o que nós temos na situação em discussão? Nós temos exatamente uma representação que tinha, de fato, caráter criminal ao Procurador-Geral, e o Procurador-Geral poderia até ter instaurado o inquérito e, em seguida, pedido o arquivamento, o que nos remeteria ortodoxamente para o artigo 28. Não o fez, optou pelo arquivamento. Ora, qual é a diferença substancial? Aqui, no caso, requerimento ao judiciário, no outro nome. Não. Nós estaremos aqui agora exatamente na linha da pedido. jurisprudência, nós estamos a dizer... arquivando agora, atendendo a pedido de quem? Nós estamos simplesmente Qual é reconhecendo que o procurador... Quem requer o arquivamento disso? Nós estamos... Não houve, o próprio Procurador-Geral determinou o arquivamento. De fato, esse argumento do requerimento é uma ficção. Aqui nós estamos a dizer, a jurisprudência do tribunal diz claramente... tanto é que, no caso anterior, e nós vimos bem, do inquérito 2028, do que se tratava? De um caso em que o Procurador-Geral anterior, a hipótese é similar também nesse aspecto, pediu o arquivamento. Pediu. Pediu o arquivamento. Formalmente. O procurador sucessor pede a retomada e oferece a denúncia. Aí sim. Pediu um Ora, requerimento. a situação é a Já mesma. viu um Do ponto de requerimento vista, submetido do ao ponto de vista substancial, a situação é a mesma, porque, neste caso, houve, sim, uma manifestação de quem tinha competência para tanto, dizendo que não havia por que oferecer, ou mesmo instaurar sequer, o inquérito. Estou absolutamente convencido disto. Então, senhor presidente, entendo absolutamente correta a aplicação que fez a ministra Ellen Grace do precedente aqui referido, em homenagem até mesmo à segurança jurídica. Nós estamos a ver em 2 episódios, e nós sabemos que essas questões não são neutras, 2 episódios de 2 parlamentares importantes, de uma determinada compreensão ideológica, 2 posturas idênticas. Isto tem seu significado, senhor presidente. É preciso também a gente saber. Não é? Tem seu significado. Tem seu significado. Vossa Excelência, então... Eu, então, acompanho a eminente relatora e entendo aqui aplicável, sim, analogicamente, o artigo 21. Perfeito. Ministro Marco Aurélio. Presidente, vamos ressaltar mais uma vez. Correu no Ministério Público um certo procedimento originário de manifestação do Procurador-Geral do Trabalho. E esse procedimento não chegou a passar, vou me referir à simples passagem, não a crivo, não chegou a passar pelo Judiciário. Diante dos elementos coligidos existentes, o que fez o titular da ação penal? O titular da ação penal junto ao Supremo, ou seja, o chefe do Ministério Público, pronunciou-se no sentido do arquivamento. Poderia fazê-lo? Não há a menor dúvida. Não se discute essa possibilidade. Qual a envergadura, qual a repercussão jurídica dessa manifestação, desse pronunciamento do Ministério Público? É simplesmente algo lírico, sem conteúdo, sem repercussão no mundo jurídico? A resposta, para mim, é desenganadamente negativa. Houve uma manifestação do Ministério Público que é equivalente àquela manifestação passível de se verificar no inquérito, em autos de inquérito.
Concluiu Sua Excelência que não haveria elementos para ter-se quer a abertura de um inquérito propriamente dito, inquérito policial, quer para, muito menos, se oferecer, se ofertar a denúncia. Indaga-se, nesse caso, é possível, sem outros dados, vamos imaginar, em primeiro lugar, essa situação, chegasse não a um requerimento, no sentido de ter-se um inquérito policial, mas, de imediato, ao oferecimento da denúncia, sem elementos novos, para mim, a resposta é negativa. Aplico ao caso analogicamente, porque, quando o 28 se refere a peças de informação, são peças que chegaram ao juízo, por isso é que cogito da aplicação analógica, o disposto no artigo 28. E também aplico, não fecho a porta ao Ministério Público, quanto a requerimento de instauração de um inquérito, quanto ao oferecimento, uma vez levantados dados e contidos dados nesses autos, o oferecimento de denúncia. Também aplico, analogicamente, o 18. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. Agora, surge o problema. A referência a novos depoimentos. Há depoimentos de pessoas que não teriam ainda sido ouvidas. E cabe, então, questionar. Esses dados surgidos apresentam legitimidade capaz de respaldar a denúncia apresentada? Também respondo de forma negativa, porque não admito que o próprio titular da ação penal possa, no respectivo âmbito de atuação no Ministério Público, proceder à investigação, ouvindo testemunhas. A tendência nós sabemos qual será, em termos de interesse em coligir elementos para respaldar e não para esvaziar a própria denúncia. Por isso, eu peço vênia àqueles que divergem da ministra Ellen Grace, relatora, para, já adentrando o problema da irrelevância dos novos depoimentos, né, concluir pelo arquivamento da denúncia. Senhor presidente, Vossa Excelência me permite, eu não quero ser polêmico, senhor presidente, mas eu acho que nós estamos tomando uma decisão extremamente importante em termos de precedente. Eu estou encontrando aqui uma dificuldade que eu considero extremamente grave, é de levar este princípio, que eventualmente venha a ser adotado, às suas últimas consequências, porque eu imagino o seguinte: como aplicar-se este ponto de vista, que é o ponto de vista da eminente relatora, se a hipótese fosse perante o juiz de primeiro grau? Como imaginar-se que o juiz de primeiro grau, com base no artigo 28, podia não se conformar com o pedido de arquivamento, se não existe pedido nenhum de arquivamento? Como aplicar-se o 28? O juiz vai discordar do quê? Nada lhe foi requerido. Nada lhe foi requerido. O artigo 28 permite que o juiz controle o pedido de arquivamento. Ora, se o pedido de arquivamento não é formado pelo juiz, este Poder Judicial, que é grave, e é este que dá estabilidade e segurança ao cidadão... Aqui se discute o caso específico do arquivamento pelo Procurador-Geral. Sim, esse é o caso específico do Procurador-Geral, mas o princípio... Sim, isso sim. Em primeira instância, não se pode cogitar, evidentemente. Exatamente. Que o promotor arquive. Até porque aí... Até o Procurador-Geral arquive. Até esse exercício, ministro Peluso. Exatamente. Até esse exercício de legis ferenda nós podemos fazer. Normas de... Se essa for a opção, e no futuro for essa a orientação quanto à aceitação desse tipo de prática, normas de organização e procedimento, e o ministro Jobim já lia
há pouco, normas do próprio Ministério Público, que permite que as câmaras especializadas tenham intervenção nesse contexto. Mas isso será uma outra discussão. Também para isso, sim, será uma outra discussão. Mas é claro que quando nós estamos... Não, mas nós estamos exatamente... E por isso que eu chamei a atenção para a aplicação dessa orientação na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que aqui não há artigo 28, naquele sentido, de quase que um recurso de ofício ao Procurador-Geral. Não há quem ele não é. Mas o ministro Marco Aurélio está aplicando analogicamente não, mas 28. Sim, eu me Ministro, enganei. Ouvi mal. Não, Vossa Excelência ouviu muito bem, só não entendeu o que eu veiculei. Eu observo o 28, peço perdão, Vossa Excelência, mas eu porque estava o achando que você estava aplicando pronunciamento, analogicamente no 28. sentido de arquivar o processo administrativo que correu no Ministério Público, já foi da autoridade maior do Ministério Público, do Procurador-Geral da República. É isso que estamos dizendo. Nesse caso, em se tratando de procedimento administrativo, a reabertura dele se dá no âmbito da própria administração. Vamos ouvir o voto, ministro Pertence. O ministro Joaquim Barbosa recordou o HC 63802. É caso absolutamente assimilável. É o presidente Moreira? Não, Sidney Sanches, né, que aplicou um precedente do Moreira Alves. Tratava-se de um procurador de justiça do Estado do Rio de Janeiro, contra o qual se oferecera uma notícia-crime, que foi arquivada internamente pelo Procurador-Geral. Como Procurador-Geral da República, opinei pelo deferimento da ordem, o que não foi aceito pelo tribunal. Reaberto que está o problema, eu reafirmo a convicção então formada para, neste ponto, acompanhar a eminente relatora. Não vou ao ponto do ministro Marco Aurélio, até porque está pendente de outra discussão no plenário, e aí teríamos, então, que interromper o problema do poder investigatório do Ministério Público. Sim, então vamos... Se diz que surgiram elementos... Não, mas aí vamos reabrir toda a discussão. Vamos reabrir, só Vossa Excelência se pronunciou sobre isso. Deixando no momento oportuno. E por isso eu supero, no ponto, eu aplico, na linha do voto da eminente relatora, a súmula 524, reservando-me à discussão sobre a existência ou não de novas provas. Excelência, então, não admite a denúncia. Eu admito se houver novas provas. Você não acompanha a relatora? Não, acompanho no ponto em que aplica a súmula 524. Equiparo este arquivamento e deixo claro, e quero deixar claro, ante a preocupação demonstrada pelo eminente ministro Peluso, de que estou tratando do caso específico em que o Procurador-Geral, único legitimado ao oferecimento da denúncia, dado foro prerrogativa de função do sujeito passivo da notícia-crimes, é quem, ao invés de requerer, entre aspas, esse arquivamento, quando fundado na inexistência de elementos de fato irrecusável, arquivou ele próprio no âmbito da Procuradoria-Geral. Portanto, meu voto é neste sentido. Aplico, mas acho que o tribunal deve examinar, então, a existência ou não de novas provas. Você está suscitando, então, uma nova questão. Real não há novas provas. Vossa Excelência, por exemplo, adotou dois fundamentos. Dois fundamentos. Primeiro, não considerou que isso tivesse o efeito de arquivamento considerei que nos termos, ou para o fim E a eminente ministra disse exatamente da que não há súmula que não há 524, novas provas. e Vossa Excelência entende que há novas provas. E a eminente relatora disse que não Diz há que não novas há. provas.
relator disse que não há novas provas. Presidente, eu examinei os autos, isso já faz algum tempo, evidentemente, e, tanto quanto eu me recordo, foi produzido esta investigação no âmbito do Ministério do Trabalho, da Fiscalização do Trabalho. Foram colhidos depoimentos de pessoas que estavam no local, gatos, contratadores, aliciadores de mão de obra, os próprios trabalhadores. Foram colhidas, enfim, elementos que, carreados ao Procurador-Geral, acabaram merecendo de Sua Excelência aquele despacho de arquivamento. Depois disso, reaberto pelo Procurador-Geral subsequente, a investigação foram tomadas... Efetivamente é o que ocorreu, porque na denúncia, no item 3 da denúncia, diz reabertas as investigações, depuseram as auditoras fiscais que não tinham sido ouvidas. Ou seja, só foram ouvidas aquelas que produziram a investigação fiscal. Aí vem, quer dizer, as novas pessoas que foram ouvidas eram aqueles que presidiram e elaboraram os aquilo, documentos que ou seja, foram levados ao Procurador-Geral. vieram certificar aquilo que certificaram. É isso? Isso na denúncia. Na denúncia. Consta da denúncia que só foram ouvidas. As autoras do relatório agora foram ouvidas. Ele diz aqui, primeira parte da denúncia, diz, com efeito, aí vem os depoimentos que foram colhidos pelo processo administrativo trabalhista. Aí depois diz, reabertas as investigações, depuseram as auditoras fiscais que não tinham sido ouvidas e que positivaram em verbos. E aí vem evidentemente, que não são testemunhas presenciais, meramente narraram sobre o que teria sido pesquisado. E aí vem aqui somente o depoimento dessas auditoras. Pela ordem, senhor presidente. Para que matéria de fato? De fato. Senhora relatora? Ouvi atentamente todos os votos e tenho o maior respeito pelas posições aqui assumidas de ambos os lados. Mas não podia ficar calado diante da afirmativa concreta de que existem novas provas. Do que determinou o arquivamento pelo Procurador-Geral, Geraldo Brindeiro, para a denúncia oferecida pelo Procurador Cláudio Fonteles, não existe uma única prova nova. Por quê? Foram colhidas, como disse Vossa Excelência, senhora relatora, aqui está, na denúncia do Procurador Cláudio Fonteles. Diante deste quadro, reabro as investigações para que sejam ouvidas, no âmbito desta Procuradoria, delegando tal tarefa à Procuradora Federal dos Direitos Cidadãos Adjunta, a doutora Raquel Elias Ferreira Dodge, os auditores fiscais do trabalho que participaram da operação, a saber, Débora Indig, Celso Roberto Dantas, Cláudia Márcia Brito, Virna Soraya Damasco. Os autores do relatório que determinaram o arquivamento pelo procurador Brindeiro foram exatamente os mesmos. Cláudia Márcia Ribeiro Brito, Virna Soraya Damasceno, Débora Indig e Celso Roberto Dantas. Obrigado, Vossa Excelência. Obrigado. Ministro Pertence. Presidente, os outros admitem? Ministro Lewandowski. Senhor presidente, que participaram da operação, é preciso preliminarmente pela... Agora chegou outro ponto. Pois é, chegou outro ponto, exatamente. Eu quero deixar claro que não há contradição entre esse meu primeiro ponto de vista, meu primeiro entendimento, com o segundo. E aí, nesse caso, senhor presidente, eu acompanho a observação do eminente Sepúlveda Pertence no sentido de entender que não há novas provas que admitam a reabertura da denúncia. Tá certo? Mas entendo, quero deixar reafirmado, que o Ministério Público é o dominus litis, que, enquanto não submetido à corte, pode o dominus litis, o Ministério Público, reabrir a investigação se houver fatos novos. Neste caso, acompanha a relatora nessa ponta, então. Acompanha a relatora, não admite a denúncia, faça a inexistência de novas provas. Ministro Erasmo já votou. Ministro Joaquim. Não, sou eu. Aliás, perdão. Eu perguntaria ao relator... Não, sou relator. Aliás, então, a relatora, por favor. O problema não é se a prova é nova. O fato pode até ser antigo, desde que desconhecido do procurador-geral que determinou o arquivamento. Aí eu pergunto, existe fato novo, absolutamente novo, depois do arquivamento, ou fato que, embora velho, fosse desconhecido do procurador quando do ato de arquivamento do procedimento?
Determinado. para saber se há fato Mas novo. a testemunha pode, segundo as declarações, contar coisas que não contaram no relatório. Determinados. Eu estou Determinados indagando dos auditores. dois que tiveram os autos em mãos. Eu disse no meu voto, o procurador-geral, ao determinar o arquivamento, ele usou do seguinte argumento: é impossível um parlamentar que tem as suas atividades em Brasília. Não é não. É impossível que esse parlamentar esteja no dia a dia cuidando das relações com os seus empregados numa fazenda situada a 2.000, 3.000 quilômetros. Veio a pessoa no novo depoimento e contradisse cabalmente essa afirmação. Transcrevi no meu voto, dizendo que ele tomava todas as decisões com relação à contratação, com relação a tudo que dizia respeito aos empregados. Agora, eu ouvi de Dado Vossa absolutamente novo que não constava É isso. do relatório. Eu ouvi do voto de Vossa Excelência, espero não estar enganado, É juízo sobre que houve sobre o fato que depoimentos ocorreu. novos, houve coleta. Não houve depoimentos novos, houve Não, eu depoimento ouvi das dele, do auditoras, relator. só das auditoras. Os auditores que fizeram um relatório. Mesmos Nada, auditores são os que fizeram o atuaram inquérito. Na primeira a investigação, mesma coisa que você ouvir a foram autoridade ouvidos policial. na sequência pelo Ministério Público. As mesmas pessoas que haviam comparecido à Fazenda foram ouvidas posteriormente como testemunhas. Mas isso não é suficiente, porque, como o ministro Pertence disse, é possível que no relatório não tenham constado as informações que foram dadas nos depoimentos. É possível. É preciso se confrontar. Eu estou não tentando achar encontrei. onde está o Ministro relatório. Joaquim, encontrei ministro, fatos novos. Senhor presidente, eu vou pedir ver na relatora, eu continuo com a divergência iniciada. pelo ministro Joaquim Barbosa. Peluso. Senhor presidente, eu peço vista em mesa. Eu quero encontrar o relatório para saber se os depoimentos cobrem tudo que foi dito no relatório ou se os depoimentos têm dados novos que não constam do relatório. Então, nós pede vista em mesa e nós vamos suspender a sessão por 30 minutos.